Boa noite, estamos aqui na TVR Cultura. O meu nome já vocês sabem, Luís Roxo. Hoje por acaso estou aqui em Porto Alegre, sul do Brasil, e vamos dar um salto de avião em poucas horas. Vamos nos colocar em São Paulo e vamos falar com o Mário Jorge. Mário Jorge, que nada mais, nada menos, representa um ex-físico que trabalhou na NASA, Tom Campbell, que publicou uma trilogia, A Minha Grande Teoria de Tudo. Boa noite, Mário. Obrigado por estar aqui na TVR Cultura. É um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Luiz. É um prazer estar com você aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Mário, para as pessoas que estão lá em casa, podia-nos resumir um pouquinho da sua biografia e o que é que representa a trilogia aqui no Brasil. Ok. Eu sou engenheiro, né? E também com formação em pós-graduado em Economia e Comércio Exterior. Tive uma carreira na indústria de muitos anos, tive êxito, trabalhei em várias empresas. Na indústria me desenvolvi também no processo, uma espécie de pós-graduação industrial em estatística e processo científico, além de administração de pessoas, equipes e áreas. E ao longo do tempo eu fui tendo um curso de vida e fui me interessando também pela busca do autoconhecimento, em função dos caminhos que a vida nos levam, né? E acabei entrando em uma escola aqui em São Paulo de autoconhecimento, de filosofia, de metafísica, e lá tive a oportunidade de ter algumas recomendações de leitura, e uma delas foi o Robert Monroe, que é Viagens Fora do Corpo, e que ao procurar na internet vídeos a respeito, acabei encontrando o Tom Campbell com alguns vídeos, porque ele está conectado também com Robert Monroe, o Instituto Monroe, nos Estados Unidos. E adorei os vídeos dele, né, os temas, e comecei a ver um vídeo, outro, descobri que ele era autor deste livro, né, Minha Grande Teoria de Tudo. A Minha Grande Teoria de Tudo, né? Isso, é uma trilogia. Isso, exatamente. E que hoje representa no Brasil, portanto, o Tom Campbell com os seus livros. Isso, palestras. Eu descobri o Tom ali, me apaixonei, né? Descobri que ele tinha esse livro, comecei a ler o livro, fui atrás e achei fantástico. E comecei a tentar conversar com as pessoas, ninguém conhecia, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, no Brasil em geral. Estava tudo em inglês, a maioria das pessoas aqui não acessa, e aquilo foi me dando foi me incomodando muito, e eu falei assim, não, isso é bom demais para ficar longe, né? Para não estar disponível. E aí entrei em contato com o autor, ele me autorizou a traduzir, e eu acabei traduzindo esse livro. Não sou do ramo de editorial, não conheço ninguém, eu era da indústria, né, mecânica, e aí acabei resolvendo fazer tudo, fui até o fim, descobri, porque eu tenho muita, assim, sempre tive muita iniciativa, né, e aí eu não sei como fazer na indústria do livro, para entrar na indústria do livro, mas fui atrás, cotei, fiz o serviço e acabei colocando o livro à disposição para venda eu mesmo, diretamente, através da internet. Acabei depois trazendo o Tom para o Brasil também, porque tentaram trazer o Tom para palestrar aqui, mas infelizmente o congresso não andou, né, por algum tipo de crise ou algo, não foi para frente. Aí eu falei, bom, não é possível que não dê para trazer o Tom aqui. Acabei indo atrás, descobrindo como montava um evento, fiz um evento aqui em São Paulo em 2018, né, e acabei me tornando um representante, vamos dizer, oficial dele em língua portuguesa, porque eu também faço toda a divulgação, porque fica mais fácil, né? Eu faço alguma legenda, alguma coisa para os vídeos dele,
Mas legendar é um processo bastante moroso. E eu, como estudei bastante o assunto, me aprofundei e acabei resolvendo fazer eu mesmo a divulgação em língua portuguesa. Ainda faço alguma coisa com legenda, mas no geral faço toda a divulgação. Né? Os 3 livros, basicamente, sendo bastante simplista, resumia que nós vivemos num universo holográfico. Primeiro livro, primeiro volume, segundo volume, terceiro volume. Podes-nos resumir um bocadinho de que é que trata o conjunto, a obra em si, a trilogia, a obra... e separadamente o que é que eles tratam de cada assunto? Veja, é um assunto que onde o objetivo dele, quando entrou nisso, ele entrou para estudar a consciência. Ele é um físico, né? Ex-NASA, ex-Departamento de Defesa, e na vida profissional dele ele trabalhava com simulações de computador, com o desenvolvimento disso, ok? E na vida pessoal dele, ele reservou uma parte para trabalhar com consciência, porque ele teve algumas experiências ainda na universidade, com meditação, que chamaram a atenção dele, e ele acabou conhecendo Robert Monroe. Ele narra isso no primeiro livro, inclusive, como que um cientista inicialmente materialista se envolveu com o mundo da consciência, ok? Mas ele acabou ajudando Robert Monroe a montar um laboratório científico sério para estudar a consciência, e ele acabou estudando consciência e se aprofundando nisso, e ele, como físico, percebendo aqueles fenômenos da consciência, ele buscou se aprofundar para explicar o que era a consciência, como ela funcionava, de onde ela vinha, e criar uma teoria da consciência. E no processo de buscar e criar a teoria da consciência, ele acabou descobrindo que ela também explicava totalmente a física e resolvia todos os problemas da relatividade, da quântica e tudo isso. Porque ele descobriu, uma das primeiras coisas que ele descobriu sobre consciência é que consciência é fundamental, e todo o resto é derivado. Então, tudo que a gente percebe nesta realidade, inclusive aquilo que nós achamos que somos nós mesmos, que são o corpo e tudo mais, na realidade, produto da consciência. A consciência é fundamental. Então, do mundo mais sutil de consciência, você consegue, de lá para cá, afetar a realidade que parece ser física. Queria lhe interromper. É consciência ou é uma projeção de consciência? Eu não sei o que você quer dizer com essa diferenciação. Se puder me ajudar a entender, eu explico. Digamos que a projeção da consciência em nós próprios, digamos que vem de um Criador, enquanto a consciência de nós próprios, de cada pessoa do indivíduo. Então, nesse aspecto é o seguinte, né? Existem os 3 aspectos da consciência. A consciência, essa consciência fundamental, ela começa primordial e evolui para criar tudo que a gente percebe neste universo e em qualquer outro, fora deste inclusive, ok? É um multiverso de possibilidades que está dentro desta realidade de consciência criada por essa consciência. O que nós realmente somos, o que comanda o avatar, o personagem, é a nossa consciência individuada, que ela é individuada a partir da fonte. Então o Tom, ele é um cientista, ele está buscando atingir aquelas pessoas com a mente mais racional, né, que tem refratariedade às vezes a outros, alguma coisa que soe como religiosa ou como mística. Então ele fez como ele é um físico isento, ele estudou consciência e usou termos isentos, ok? Então ele não tem nada contra Deus, nem nada do estilo. Inclusive ele comenta que a maioria das pessoas que estuda, inclusive teologia, acaba compreendendo e aceitando bem o livro dele, porque encontra na descrição do todo, da fonte, encontra uma descrição próxima de Deus, ok? Então, aquele lugar de onde tudo parte, que gera tudo, que cria esta realidade, que cria nós, é o Criador, se você quiser, é Deus. Mas ele, tecnicamente, ele chama isso de consciência fundamental, né? Que ela evolui e cria tudo.
e cria tudo de uma forma virtual, porque a consciência, vamos por assim dizer, somos todos parte da consciência maior, estamos mergulhados numa rede, como se fosse uma rede de internet de consciência, onde estamos todos conectados, né, em conexão com a fonte e uns com os outros. E o que a gente troca nessa rede? Da mesma forma que numa rede de internet local aqui da Terra, troca informação. Então, essa mente de Deus, por assim dizer, que no caso eu estou chamando aqui de fonte ou de consciência primordial, ela lida com informação, ela evolui trabalhando com informação dentro dela mesma, né? E gerando tudo a partir disso, exceto o que é consciência. A parte nossa que é consciência é um pedaço da fonte. E aquilo que nós usamos é o mesmo que a consciência usa, é informação. Então a gente troca informação uns com os outros e com a fonte. Okay? Essa rede internet, eu diria, chamaria uma rede neural, não é? Neural, tanto cerebral como cósmica. Qual é o objetivo da consciência-fonte a transmitir informação e troca de informação entre vários universos? Qual é o objetivo? Ok, então... O objetivo é andarmos de carro todos os dias, ou tem mais algum objetivo mais profundo, mais desconhecido ou menos desconhecido? Então, é assim, para criar toda... porque nos 3 livros ele mostra a total evolução dessa consciência a partir do momento em que ela era vazia. Uma coisa importante, diferente com algumas religiões ou religiosidades, né, tem algumas que não vêm dessa forma, mas aquelas mais tradicionais aqui chegadas a nós, elas imaginam essa fonte como sendo fantástica e toda poderosa e como tendo sempre sido assim, ok? E no caso do Tom, ele não parte disso, né? Ele parte de uma consciência fundamental zerada, vazia, mas com potencial para vir a ser tudo que é hoje. E esta consciência está sobre uma espécie de pressão para evoluir. Ela tem essa oportunidade de evoluir e efetivamente começa a evoluir experimentando com ela mesma, descobrindo que ela pode se diferenciar, que ela tem a possibilidade de estabelecer zeros e uns ali dentro e fazer combinações com isso e gerar informação e gerar significado. Então isso é uma evolução. Ela começa vazia com potencial para vir a ser tudo. Então ela evolui e ela tem essa pressão para evoluir. E se ela não evolui, ela fica zerada ou volta e volta a deixar de existir, a ser um vazio, ok? Então o único caminho que ela tem, a opção, é evoluir. E é o que ela busca. E é o que ela busca, inclusive, quando ela nos cria, porque nós não fomos criados à toa, né? Fomos criados como parte do processo evolutivo da fonte. Então, eu acho isso muito bacana, porque eu não tenho muito dogma, na verdade, eu estava bem zerado, eu sou católico de formação, mas de origem, mas depois disso me tornei engenheiro e adoro física, estudei muita física, e aí eu fui voltar a ficar um pouco mais atento para essa realidade maior, mais recentemente com alguns eventos de vida. Então, para mim, essa forma de explicar, isso tem tudo a ver com o objetivo que você perguntou, já vou chegar lá, é que são 3 livros, então tem um pouco de paciência. Okay? Essa consciência, como ela começa vazia e evolui para ser essa coisa fantástica, que cria hoje um multiverso, né? Que nesse nosso aqui, neste planeta, somos 8 bilhões de consciências pilotando avatares nesta realidade virtual por ser informativa. Nesse caso é holográfica, é virtual. Isso, exatamente. Então, assim, você disse holográfica, faz sentido, porque não é uma realidade virtual plana, como a tela do computador aqui. Ela é uma realidade virtual holográfica, ela é tridimensional, né? Então, agora, de qualquer forma, então essa consciência evolui, parte do crescimento dela, ela gera consciências individuadas, porque antes era uma grande consciência única que foi crescendo e trocando informação dentro dela mesma. Aí, ela, para acelerar esse processo em buscando alternativas de evolução,
ela experimenta essa possibilidade de se subdividir. E aí ela gera a possibilidade da interação de uma parte com a outra e com ela, né? E num evento seguinte, né, com zilhões de anos aí, né, de experimentações, ela gera a possibilidade de outros níveis de realidade, como este, onde através da experimentação ela vai gerando essas realidades virtuais através de Big Bangs virtuais, né? E ela até ajustar onde ela experimenta que gera essas condições para a vida aparentemente biológica existir em um planeta e gerar avatares, onde ela como consciência pode se conectar, né? Cada consciências individuadas podem se conectar aqui e ter experiências aqui. Então o objetivo todo disso, chegando nisso da forma mais breve possível, se quiser compreender bem, o livro dá todo esse suporte, né? Mas assim, é evolução. Então a busca é da evolução. Como é que a consciência evolui? Ela, de onde para onde? Né? Ela evolui do vazio, né? Que seria o máximo de caos, ou seja, zero informação, não tem nada útil, nada factível, nada que gere nada, que foi como começou, na direção da organização da informação e geração de oportunidades de experimentação e a informação organizada e passível de interpretação e de compreensão. Ou seja, isso vai fazendo com que a entropia reduza. A entropia é a medida de caos, de confusão. Então, a consciência evolui baixando a entropia, da entropia máxima da confusão e do caos, na direção da baixa entropia, né, da organização e do que ele chama de amor. Ele tem uma equivalência, né, essa questão de organização e baixa entropia igual a amor, amor verdadeiro. Amor verdadeiro não tem nada a ver com ego. Ego tem a ver com caos, com entropia, com confusão, né, com competição, né, com medo, com crença. É tudo na ponta lá da base do início do desenvolvimento. Estamos nos desenvolvendo e evoluindo. Todas as consciências estão buscando isso, percebendo que estão fazendo isso ou não. A partir do momento que percebe, né, você compreende o jogo, você joga melhor e sofre menos, porque você sabe com o que você está colaborando, onde você está metido, né, com o que você está envolvido. Agora, isso é uma parte da evolução. Até lá, a gente vai meio na cabeçada. Agora, a partir do momento que você começa a compreender o jogo, né, esse é o motivo dele pôr esses 3 livros aí à disposição, é a gente entender melhor o que é a realidade, que jogo é esse, o que estamos fazendo aqui, quem somos, o que fazemos, o que buscamos, porque você compreendendo isso, você vive melhor, né? Essas 3 perguntas fundamentais, que era o que estamos aqui a fazer, de onde viemos, o que é que estamos aqui a fazer e para onde vamos. Queria colocar aqui já 2 questões que falou um pouco. Uma sobre essa troca de informação, é no sentido de evolução. Evolução para onde? Já explicou, mas eu pergunto, para nos tornarmos nós próprios criadores de outros universos? É a primeira pergunta. A segunda pergunta era, que vem de um amigo meu que diz o seguinte: até mas corremos o risco de estar dentro de uma Matrix e estamos programados, estamos nós, sem saber, ser comandados por umas forças do mal e alienígenas verdes, por aí vai, e que não conhecemos. Veja, vamos fazer por 2 partes. A primeira pergunta era sobre, senão o meu lado feminino é muito fraco e eu não consigo fazer mais que 2 coisas ao mesmo tempo. Vamos voltar para a primeira pergunta primeiro. A minha primeira pergunta era, a evolução é para nos tornarmos programadores, criadores, neste caso programadores, criadores, para fazermos outros mundos, para programarmos outros mundos? Veja, a nossa grande diferença com a fonte é de tamanho e potência, né? De resto, de capacidade, é a mesma coisa. Que você pega um pedaço de uma folha de papel, ele tem a mesma propriedade do papel inteiro.
só que ele tem menos área para você usar, ok? Então, potencialmente, nós somos consciência e temos o poder de criação da fonte. Então, nós vamos dizer, eu posso não ter o conhecimento e a percepção, mas eu tenho esse poder, só que em escala reduzida, né? Holograficamente, você sabe que se você cortar uma holografia, cada pedaço reflete metade da imagem, ou um quarto, né? À medida que você vai cortando, em tamanho. Então, veja, eu costumo dar um exemplo que é fundamental aqui. Você fala assim, como é que a consciência é fundamental, sendo o que é e criando tudo isso, mas às vezes a pessoa pergunta, como é que ela consegue criar uma realidade tão perfeita que parece material e eu não consigo perceber a diferença? Bom, você faz isso toda noite. Você é consciência e você faz isso toda noite. Quando sonha, você cria uma holografia pessoal, você cria uma realidade, um universo, uma cidade, um planeta, a sua casa, ou qualquer outra coisa que você desconheça, porque é um sonho que não é com coisas comuns suas, mas você cria tudo lá, os outros personagens, as conversas, os diálogos. Às vezes você vive uma vida num sonho e você sonha toda noite e mais de uma vez. Então toda santa noite você cria a realidade. E como é que você cria? Virtual, né? Através das informações na sua mente, nada mais. Aqui a diferença é que essa não é uma realidade solta, só sua. É uma realidade interativa, um ambiente que essa consciência cria, onde as consciências individuadas podem plugar e ser co-criadores desse ambiente. Então, como é que eu co-crio aqui? Através da forma como eu escolho perceber, através das atitudes que eu resolvo ter, então isso afeta a criação, e através da minha intenção, como vontade da consciência que eu sou, afetando as probabilidades de acontecimentos futuros, inclusive. Então eu tenho esse poder, só que dentro de determinadas regras, diferente de um sonho, você é livre para fazer o sonho que você quiser. Se tem pessoas que adquirem consciência no processo do sonho e elas fazem qualquer coisa, voa, mergulha, né? Isso é quase que equivale a uma viagem astral, por exemplo, né? Que é vamos dizer, um processo de sonhar interagindo com a realidade e com o comando. Você não está dormindo, está acordado, está desperto. Então, existem tudo que se cria de realidade, todas as realidades que se criam e todas que existem, são todas virtuais. Tá? Então, nós temos esse poder, sim, mas não é esse o objetivo, porque nós não vamos nos tornar um criador do tamanho da fonte. A fonte cria milhares de universos, com milhões, zilhões de outras consciências individuadas, que são parte dela, interagindo ali umas com as outras, e a somatória da melhoria da qualidade de consciência, a qualidade de ser de cada um, é o que se soma para cada um individualmente e no total da consciência, porque nós estamos nela. Então tudo que nós crescemos, ela cresce junto, em experiência também, ok? Quer dizer que, desculpa interromper, quer dizer que a consciência não existe sem nós e nós não existimos sem a consciência. Isto quer dizer que nós, pela troca da informação, acrescentamos mais alguma coisa à fonte. Acrescentamos, cada um a sua parcela, ok? Daquilo que você cresce, você acrescenta, mas ela não depende, veja, ela depende de nós no sentido de que nós fomos uma alternativa viável para a evolução dela, para contribuir para o aceleramento da evolução dela também, mas ela evolui em várias frentes, né? Então, todos contribuem, é como assim, eu posso ficar sem um dedinho até, poderia ficar no limite, né? Mas tenho células, tenho dedos, tenho órgãos, tenho coração, né? Todos contribuem, né? Mas o indivíduo, o conjunto do indivíduo, ele tem um comportamento, como é que eu vou dizer isso? Bom, ele tem uma totalidade, né, da qual nós individualmente somos pequenos, mas ninguém está dispensado e ninguém fica para trás. O organismo depende da colaboração de todas as células, sim, mas assim, ela já viveu independente disso antes, mas à medida que evoluiu, sim, ela cresce
colaborando, bom, uma coisa que colabora talvez para esse entendimento, ela tem o maior interesse em que nós evoluamos, entendeu? Então, isso vai responder em parte à pergunta posterior, primeiro porque ela está evoluindo para onde? Na direção do amor. É claro que ela não começou necessariamente amorosa, ela começou experimentando qualquer coisa, e foi crescendo, foi indo nessa direção, mas ela hoje, ela está... Todos os que entram, vamos dizer, esses grandes avatares da humanidade, que entram em contato com a fonte e que tentam nos passar alguma coisa, relatam isso como sendo algo portentoso, luminoso, amoroso. Por quê? É um estado de evolução já bastante avançado em relação àquele início zerado, né? Então dá aquela impressão de todo poderosismo, né? Com certeza, porque cria multiversos, né? Isso é a definição que a gente tem para Deus. É um criador de realidade, né? Fundamental, poderoso. E mas ela cresce, e ela não tem limite de crescimento. Isso é uma outra coisa legal, quer dizer, não está crescendo para chegar. Nenhum de nós está crescendo para chegar num lugar. Nós estamos crescendo pelo processo de crescimento, pela atividade, ela é contínua, né? Então, um grande salto que eventualmente a gente dá é perceber um pouco de onde estamos e o que estamos fazendo por nós mesmos e começar a colaborar com esse processo, mas não é um processo que tenha fim. Vida, consciência, vida é sinônimo de consciência e não tem fim. Essa é uma notícia ótima, né? Porque ninguém morre, né? O que a gente deixa de experimentar é a história deste avatar específico. Avatar na mesma forma que no videogame ou naquelas definições indianas antigas, né, é um representante físico dentro do mundo aparentemente físico que, né, a consciência usa para interagir aqui dentro de determinadas regras mais claras. Então isso aqui é um laboratório, escola de evolução da consciência. Então o que nós estamos fazendo aqui? A nossa experiência aqui é para passar por determinadas situações que levem a determinados aprendizados e crescimento de quem? Meu, do Mário Jorge, do Luiz Roxo? Não. Da consciência que nós somos e que está experimentando esse personagem. O personagem por si é que nem no videogame. Se a consciência abandona o personagem, ele pode ficar solto por ali mais alguns dias e daqui a pouco vegetou e morreu. O que parece ser físico é exatamente como aquele eletrônico. Na hora que você larga o controle do videogame, ele fica ali balançando solto e não sai do lugar, né? Se tiver tiroteio, ele leva o tiro e acabou-se, né? Ele não comanda. Quem comanda é a consciência. Essa é a segunda pergunta. Esse botão do joystick não pode ser comandado por um Darkseid. Não, é uma pergunta lógica. É claro que é válida. Perfeitamente. Aliás, não existe pergunta ruim, né? Nós estamos percorrendo um terreno novo aqui. E não existe pergunta ruim. Existe muita história rodando por aqui, existe muita história com fundamento, existe muita má interpretação, né? Agora, o ser humano, a consciência que nós realmente somos, porque ser humano é um fato temporário, uma coincidência de situação, porque aqui o boneco que evoluiu nesta realidade virtual, por assim dizer, a gente chama de humano, né? Mas o que nós somos é consciência, nós somos seres de consciência, nós somos consciência. Consciência é aquilo onde tudo é percebido, é ali onde você tem a sua vontade e intenção aplicada, né? É onde você percebe, interpreta e de onde você comanda. Tudo acontece lá. Porque, por exemplo, a gente não enxerga nada, não está vendo nada aqui. Bom, mas não é essa a pergunta que você quer a resposta. Então, deixa eu ser objetivo. Você está perguntando com relação a isso. Um exemplo típico para facilitar a compreensão são esses filmes modernos que a gente tem. Se você pega o Matrix, né, que é algo do que a gente está dando voltas aqui, chegando próximo, é um filme excelente, porque essa é uma realidade imersiva. Ok? Então eu estou mergulhado, né? E estou sentindo até o último fio de cabelo meu como se fosse real. Exatamente como aqueles caras estão no filme quando estão naquela realidade virtual. E aí ele descobre que ele está dentro de um lugar, né, conectado e vivendo aquela realidade imersiva como se fosse real,
Mas a realidade mais profunda, no caso dele, é uma realidade material onde o corpo dele está lá jogado e plugado, ok? Então, e é uma realidade maldosa, né? Porque ele está na mão de máquinas que estão tentando usá-lo para gerar energia, né? E usar ele de qualquer jeito, ainda tratando ele mal dentro da simulação por N motivos diferentes, ok? Então, é o tipo do que você está dizendo, uma realidade maldosa. Outra coisa que salta rápido, muitas pessoas já perceberam que a gente parece estar numa simulação. E aí o cara fica imaginando, mas quem que está simulando isso? Ah, deve ser uma raça alienígena, ou seres humanos do futuro simulando situações do passado e se conectando aqui para... Não. Esta proposta do Tom, o que ele constatou por experimentação direta dele e repetição direta disso, é que isso é uma realidade, a consciência é uma realidade hoje benévola, porque ela está evoluindo na direção do amor, efetivamente, do cuidado, da preocupação, né? Então ela tem um carinho para conosco que se reflete muito na forma como muitas vezes as religiões descrevem descrevem Deus, descrevem o Pai, né? Que é uma figura que quer o seu bem, né? Ele não está ali, e na verdade não existe essa questão de ficar anotando seus pecados para punição. Isso aqui é uma realidade escola, tá? Dentro desse ponto de vista. Então você entra aqui com a melhor qualidade que você somou ao longo de todas as experiências que você teve, quer em realidades virtuais, quer na fonte, ok? E começa a viver. Só que você não tem memória de dados e de detalhes de vidas anteriores. Em geral não tem. Às vezes acessa, alguns acessam, mas a maioria não tem. Porém, aquela, vamos dizer, os seus princípios, vamos chamar de princípios, mas aquela qualidade de consciência, vamos dizer que você desenvolveu um valor pela vida, então você não tiraria a vida de ninguém, esse é um valor de qualidade de ser, você respeita a vida, então você não mataria ninguém gratuitamente, talvez sob uma condição extrema de defesa sua ou da família, ou talvez nem isso, alguns nem isso. Então, isso é uma qualidade de ser. Você é um ser amoroso que respeita a vida. Então, quando você entra aqui, você não lembra de como você chegou a isso, mas você traz esse valor com você. Todos os valores que você desenvolveu ao longo de N experimentações de avatares diferentes, e antes disso, você traz com você. E você passa por situações, quanto mais você tem discernimento, mais você participa dessa escolha de que coisas você quer aprender aqui. Você não escolhe, que vida eu quero ser rico, eu quero ser pobre, eu quero ser miserável, eu quero ser aleijado. Não, você escolhe o que você precisa aprender em conjunto com o sistema, quais as situações possíveis que possam te ajudar, né, a passar por situações que te ajudem a crescer aquilo que você quer crescer. E não é um sistema altamente preciso até o mínimo detalhe. Ele é um sistema fantástico que você vai provavelmente estar num determinado lugar, numa determinada família, numa determinada região, em que aquelas situações elas vão provavelmente se repetir em oportunidades e gerar as oportunidades para aprendizado. Então, o objetivo, e ela tem a maior vontade, né, a fonte, o sistema que ela criou, dá o maior suporte. E, inclusive você pode estar tendo intuições, né, de decisões e coisa e tal. Quanto mais refinada está a sua consciência, né, quanto mais meditativa, quanto mais profunda, quanto mais em contato com o ser que você é, ou seja, quanto menos identificada com o personagem e com o ego, ou seja, o ego é uma construção que você bate aqui sem memória nenhuma e começa a receber aquele monte de informação e começa a acreditar que é isto ou aquilo, porque alguém disse, sem você ter experiência nenhuma, e você tem medo do desconhecido, e por causa deste medo ou daquele, você vai criando crenças para aplacar os medos e constrói o ego. E aí você se identifica achando que é o personagem, que é o seu cargo, que é o seu corpo, né, que é as suas posses, a sua profissão, né, a sua função familiar. E aí você, quanto mais identificado com o ego, mais longe está, apesar de lá dentro estar só você, né, mas você está identificado com aquilo que você criou externamente de uma forma, às vezes, exacerbada. Mas ao longo da nossa vida, a tendência é que
a gente cada vez mais vá percebendo à medida que evolui, mesmo numa vida mais grosseira, com menos percepção, você vai ter oportunidades de crescimento. E com a somatória de vidas, chega um momento que você começa a se questionar, peraí, a coisa não parece bem assim, a coisa parece maior, parece ter um sentido por trás disso. O que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui para acumular carro, casa, apartamento, telefone, celular, para deixar herança para quem? Né? É isso que eu vim fazer aqui? Veja, isso aqui não é uma teoria e não é que vai levar a uma religião que leve a você abandonar a vida material. Não é isso. Trata-se, a gente vai, a vida material é importantíssima, porque essa realidade cria situações ideais. O Tom costuma chamar esta realidade de fast track da evolução. Por quê? Quando a gente está lá flutuando, né, nas nuvenzinhas, né, pulando e criando coisa com a mente, mandando mensagem por SMS mental, a gente não tem consequências e aprendizados mais intensos. O aprendizado mais intenso ocorre aqui. É por isso que a pessoa vem para cá e quando volta, toma consciência do que aprendeu ou não aprendeu e depois volta para cá, para outra sessão ou para outro local, mas muitas vezes volta de início para o mesmo local porque é mais fácil se enturmar ali, né? Mas ela vem buscando experiências que colaborem para aquele crescimento dela. E às vezes está mais consciente disso e às vezes está menos. Quanto mais evoluída está a sua consciência individualmente, mais condição de compreender e participar do processo, tanto de transição como interno aqui, e colaborar com o processo, melhor. E quando a gente entende em que direção está indo, a qualidade da sua vida melhora horrores, né? Porque você para de dar murro em ponta de faca, né? Então eu vou me desenvolver, eu vou buscar a minha casa, o meu carro, né? A condição de vida que eu acho que deva, mas eu entendo que isso não é o principal aqui. Eu posso ter a condição que eu acredite que devo, desde que eu entenda que eu não vim aqui fazer isso, porque eu não vou levar nada. A pessoa entra com uma mão na frente e outra atrás, e sai com uma mão na frente e outra atrás. Não leva nada daqui, exceto o que cresceu e aprendeu. Então, tenha a vida que você achar adequada para você, mas tenha uma compreensão do que é que você está fazendo aqui. Porque aí você colabora com o processo e sofre menos, equivalentemente, podemos dizer, que é mais feliz. Né? Porque senão você fica lutando com esforço, resistindo, e a resistência é a maior fonte. Né? Você fica, não, isso não é para mim, quem me pôs aqui, eu sou um coitado, onde já se viu isso? Poxa, Deus não presta, ninguém presta, todo mundo abusa de mim. Vitimismo. Né? E você tem protagonismo, né? Na forma mais ampla possível. Mário, podes mostrar, se faz favor, para quem nos está a ver lá em casa e quem nos vai ver, os 3 livros aí, se faz favor, e onde podem comprar? Veja, o volume, penso eu, 1, né? 2. O volume 1 chama-se, o volume 1 chama-se Despertar. Está tudo em português, obviamente, Descoberta e Funcionamentos Internos. Mas não, eu falo porque você veja que tem My Big Toe na capa. Né? Então muita gente fica na dúvida e às vezes não compra porque pensa que é inglês. Não, é que a gente manteve a uniformidade da capa porque tem uma brincadeira. O autor é muito bem humorado. O Tom que me acompanha aqui. Se as pessoas quiserem comprar, adquirir o livro, como é que podem fazer? Então, no Brasil, para entregas no Brasil, nós temos um site e mandamos os livros para todo o Brasil. E a partir desse site, que foi a forma que eu encontrei de comercializar, isso a gente começou lá em 2017. Hoje já temos mais de 5.000 livros entregues para todo o Brasil. Eu estava entregando também para Portugal, para a Europa, mas aí houve uma mudança na aduana, começaram a criar umas complicações de uns meses para cá, e eu parei porque estava dando trabalho para as pessoas retirarem, tinham que entrar lá e fazer uns cadastros. Então eu não sei bem como é que está isso, não é a minha especialidade. Mas pode ir à Amazon, não é? Isso é outro ponto, né? Então, para quem quer como e-book, está em português na Amazon também. Está em português, está em inglês, está em alemão, né? E estão trabalhando na versão espanhola. Eu tenho orgulho de dizer, eu fico muito feliz com isso, que eu completei a tradução da trilogia aqui e a publicação
em primeiro, porque quando eu comecei já tinha o primeiro livro alemão traduzido, mas a gente começou a traduzir, terminamos o primeiro e acabamos terminando a trilogia em primeiro lugar, disponibilizado em outra língua no mundo. Agora o alemão já tem a trilogia traduzida e o espanhol já tem o primeiro livro, está trabalhando no segundo e vai fazer o terceiro também. Mário, então, Campbell, editou um outro livro há pouquinho tempo que é O Parque do Tom. O que é o Parque do Tom? Explique-nos lá. É um parque dinossáurico, é um parque de diversões para infantis? Explique-nos lá um pouco isso. É assim, é que o Tom, né, dentro da trilogia, ele também dá umas ferramentas para você se aprofundar, porque ele diz o seguinte, uma das coisas pelas quais eu me apaixonei é o seguinte, ele logo de cara fala o seguinte, nada do que eu estou dizendo aqui é para você acreditar. Aliás, você não deveria acreditar nem em mim, nem em ninguém, né? Qualquer ideia que é proposta para você, você tem que ir lá experimentar e constatar e aprender por você mesmo. Então, My Big Tom é um mapa da realidade e ele te dá caminhos para você praticar, experimentar e constatar com dados da sua própria vida, se a realidade bate com o modelo que ele mostra, com esse mapa, e para se aprofundar mais nessa consciência que você é e poder experimentar a realidade maior para perceber que isso não é algo que apenas ele está dizendo, ok? É para você chegar às suas verdades, porque senão elas não vão valer nada para você. E aí o que acontece? Ao longo de anos de prática aí, e de desenvolver, ele também começou a fazer alguns grupos, porque as pessoas pediam muito ajuda para poder chegar lá, né? Em poder até experimentar essas coisas. Ele começou a fazer grupos de prática, e aí ele foi evoluindo nesses grupos de prática e chegou a isto aqui, que é a forma que eu diria mais simples, né, da metodologia para você praticar essa sua experimentação da consciência, de criação da realidade, de vivenciação de outro nível de realidade, na qual você abre as portas, que uma vez que você experimente com essas sugestões do parque, que é um caderno de exercícios, de prática, onde ele descreve como se fosse um parque de diversões, mas ele é um ambiente virtual que ele criou junto com a fonte em um outro ambiente que está fixo lá, passível de alterações por você também, mas está lá como uma base para você entrar lá e experimentar. E ele desenvolveu esse processo que ele chama de imaginalidade virtual, que na verdade o que ele descobriu que era a forma mais fácil das pessoas penetrarem nesse mundo. Como eu disse, o sonho é uma forma de imaginação da sua mente quando ela está solta lá e você está dormindo, ok? Então você está criando realidade virtual. Então o uso da imaginação é o disparador, porque uma das coisas que a gente não pôde aprofundar aqui é o seguinte, como é que você percebe a realidade como é? Você recebe um fluxo de um sinal da fonte para coordenar esse ambiente externo para que todos estejamos vendo praticamente a mesma coisa. Então é como se fosse um sinal de TV de um determinado canal de TV. TV Terra, Brasil, São Paulo, ou Porto Alegre, ou Portugal, né, Porto, aonde for. Então você está ali naquele ambiente, naquela casa, naquele bairro, e a fonte te manda um sinal para cada um de nós que te permite reconstruir internamente a sua consciência aquela realidade que você percebe. E você interage, você percebe o outro que também está ali reconstruído, e um manda, né, você interage como se fosse uma realidade imersiva, parecida com a do filme Matrix, só que você não está conectado em nada, você já é parte da fonte, você só recebe o sinal, exatamente como um aparato de TV. Então, um canal de TV é uma realidade, outro canal de TV é outra realidade. O que mudou? O sinal que vem pelo cabo ou que vem pelo ar, ok? Então, quando você muda de realidade, você muda de fluxo de informação. Você sai de um fluxo de informação e a sua consciência presta atenção, capta outro fluxo de informação em outra frequência. Então, o parque, ele dispara. Como é que você penetra no parque? Você começa, como é um livro colorido, detalhado, descritivo das atividades que existem no parque. Então você senta lá, relaxa, né? Idealmente relaxa sua mente como se estivesse meditando, se encosta lá num lugar tranquilo e começa a imaginar
né, alguma porção daquele parque que seja mais fácil para você, por isso que tem muitas oportunidades lá. Eu gosto, por exemplo, tem a beira do Lago Amor, dentro do parque, existe uma praia tranquila, ensolarada, com temperatura tropical, relaxante, com brisa, com árvores ao redor. Então eu prefiro entrar por ali, né? Então eu vou lá, me deito, me imagino deitado lá na areia, ouvindo o som da água batendo ali suavemente, do vento, da brisa dos pássaros ou de eventuais outras pessoas lá, e vou imaginando aquilo com a maior clareza que eu puder. E vou imaginando, posso me imaginar nadando, mergulhando, caminhando pelo meio das trilhas, no meio dos parques, e à medida que eu vou imaginando aquilo, com a intenção de ter essa experiência para desenvolver e aprender mais sobre autoconsciência e sobre a realidade, a fonte tem a maior boa vontade em dar um suporte e ela passa a mandar um sinal, emenda no seu sinal e troca pelo sinal dela e começa a gerar aquela informação do parque para você experimentar as coisas. E você pode experimentar. Então tem várias atividades ali para o desenvolvimento da consciência, propostas no livro, que à medida que você se desenvolve na facilidade de entrar e sair do parque e transitar por ali, são experiências que vão... Antigamente você diria que eram experiências psíquicas, né, que vai desenvolver a sua percepção sensorial, né? Mas na verdade o que você está fazendo é desenvolvendo a sua consciência, o contato e a habilidade de trocar, interagir e viver com essas informações. Da mesma forma que a gente, quando está aqui focado nesta realidade, eu estou vendo agora o meu computador, estou vendo a sua imagem nele, né? Tudo isso é um fluxo de informação que, mesmo que a pessoa seja totalmente materialista, perceba, nada está acontecendo do lado de fora. Tudo que eu estiver percebendo, visual, auditivo, sensorial, do lado de fora, está sendo transformado pelos aparatos do avatar em um sinal elétrico que vai ser interpretado e reconstruído dentro do cérebro do sujeito que achar que é materialista. Okay? Quem achar que é matéria, está tudo sendo construído no cérebro. E nós estamos tudo construídos na realidade, dentro da consciência. Então, você tem essa possibilidade de experimentação e evolução através do parque, que é a coisa mais refinada que ele criou até agora, dentro dos treinamentos que ele dá. Sim, a matéria só é visível ou só interage quando nós a estamos a ver, né? Ou quando nós interagimos com ela. Quando voltamos a cabeça para o lado, ou os olhos para o lado, ela já não existe. Bem, Mário, muita coisa, nós podemos ficar aqui a noite toda, mas não temos o tempo. O tempo é um bocado curto, né? Estas coisas. Mário, eu queria que deixasse uma mensagem para todos que estão lá em casa, todos que vão ver, uma mensagem para todas as pessoas. Qual seria a sua mensagem? A minha mensagem é assim, é de positividade. O Tom é uma das criaturas mais positivas que eu conheço. Ele tem uma profundidade, ele vê fundo nesta realidade e em outras. Ele consegue transitar a esta altura com muita facilidade e consegue ter uma compreensão da nossa realidade, do objetivo dela estar aqui. E assim, ele vê isso tudo de uma forma muito positiva. Então, assim, às vezes a gente... A minha principal mensagem é essa: não se fixem demais nas notícias, em especial nos noticiários, e em especial porque eles não valem grande coisa e só trazem coisas negativas. Mas se você olhar até para o ser humano, olhar 200 anos atrás, 500 e 1000, você percebe que a vida hoje é muito menos violenta, por mais que a televisão te diga outra coisa. Então nós estamos avançando numa direção positiva, existem desafios, mas nós estamos crescendo e tudo aqui é uma questão positiva. Cada um de nós, por menos que pareça isso, está fazendo o melhor que pode com aquele grau de evolução que conseguiu até aqui. Tudo que eu aprendi eu estou aplicando da melhor forma hoje. E cada um está fazendo a mesma coisa. E às vezes um que está fazendo algo que é terrível aos nossos olhos, a gente está emitindo julgamento, tudo bem, é um crime eventualmente. Né, pela nossa lei e por tudo mais, mas ele está fazendo o melhor que ele pode para o grau que ele chegou. Então eu sou muito feliz de estar no grau que eu cheguei, que posso enxergar isso, do que estar no grau que ele chegou, que ele ainda vai penar muito para poder sair daquilo, mas não é um crime, né? É um crime eventualmente por lei, por alguma coisa, mas assim, não é uma questão de pecado, isso é uma escola, e cada um
está dentro do grau que dá conta de levar para frente. Então é uma visão muito positiva, a morte não existe, o medo da morte não existe necessidade, isso ajuda a aliviar muito a vida das pessoas, né? E não existe dano que possa ocorrer ao avatar que vai ser levado assim, eu perdi 2 pernas e o braço, sabe, as orelhas. A consciência que você é, quando sai lá para reciclar, ela está inteira, perfeita, e ela tem toda a oportunidade de experimentar outros avatares. Então, ninguém morre e ninguém sofre danos finais. A gente sofre restrições dentro desta experiência que vão contribuir para o nosso crescimento. Então, chegar nessa visão te alivia muito, né? A possibilidade de você viver de uma forma mais leve, mais feliz, sem uma montanha de pesos que a gente aceita que jogue nas nossas costas e carrega pela vida toda. Então, a vida é muito mais positiva e pode ser muito mais feliz por uma compreensão, por uma expansão da consciência. Então, vale a pena buscar o autoconhecimento, né? Obrigado, Mário, por estar aqui na TVR Cultura. É um prazer enorme ter estado aqui consigo e com o Tom Campa, claro. São umas horas agora distantes aí nos Estados Unidos da América também. Sempre que quiser, Mário, para divulgar os seus livros e falar um pouco sobre tudo que tivemos aqui a falar. Havia muito mais para falar, mas infelizmente não dá. A casa TVR Cultura é sempre sua. Estamos de portas abertas sempre ao Mário Jorge e ao Tom Campbell. Obrigado mais uma vez e uma boa noite para si e para todos. Obrigado. Boa noite, obrigado a todos que nos assistiram, obrigado a você mais uma vez, Luiz. Fico à disposição, se tiver outros temas, fico à disposição. Boa noite a todos. Boa noite e obrigado.